Mas serei o mesmo, eu jamais serei. Boa noite! Chegando aqui para mais uma noite, ó, vamos aí aquecer o nosso cérebro. Já aprendi isso daqui, ó, com influência aí, aquecer o cérebro, né, para começar essa noite a nossa live, né? Começando aqui a nossa live no perfil da distribuidora CIE, esse perfil destinado, assim, com todo carinho, para os profissionais da área da beleza, né? Profissionais que têm aí o intuito, assim como eu, de crescer. Então é um canal onde a gente vai trocar muitas ideias, né? Onde a gente vai postar muito daquilo que a gente acredita, que daquilo que eu acredito e que fez sentido e que fez realmente diferença na minha vida durante todos esses anos. Então é um canal assim para mim, para você, continuarmos aí nos desenvolvendo como profissionais da área da beleza. É um canal que realmente veio com a intenção de trazer assim aquele algo a mais. Porque, assim como nós falamos na live de ontem, né, o conteúdo técnico só, ele nos leva até um determinado nível, mas depois dali nós precisamos de mais. Então nós precisamos conhecer de muitas coisas. E hoje, né, o tema dessa live de hoje, que vai estar começando assim com bastante coisa bacana daqui a pouquinho, é descubra o vendedor que tem em você. Descubra, né? Descubra e tire ele para fora, né? Ou pelo menos assim, reconheça ele. Reconheça que ele tá aí, reconheça que ele existe, porque muitas pessoas aí têm medo, né? Tem medo de vendas, não falam que não gostam de venda. Então, hoje nós vamos falar sobre isso aqui nessa live. E deixando os recadinhos aqui bem rapidamente para você que vai ver depois, que vai estar chegando pela primeira vez aqui nesse perfil. Todos os dias nós estamos aqui numa maratona de live com temas super bacana, temas muito interessantes. E são 30 dias, nós já estamos aqui, eu acho que no 7º dia hoje, 7º dia, então tem muita coisa ainda. Então a gente está falando sobre inteligência emocional, né? Falamos sobre várias coisas, vários assuntos, muita coisa aí nesse perfil. E hoje, especificamente, vamos estar falando aí. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda aqui comigo. Bruna é colega de trabalho, é colega de maratona, né? Colega de maratona e também de trabalho, né? E a gente está aí juntas nesse desafio. E vamos que vamos para cima, vamos fazer, porque nós somos fazedoras, nós fazemos acontecer, não podemos ficar aí procrastinando, deixando para amanhã, empurrando com a barriga, achando que nós não conseguimos, que nós não podemos. Vamos dar o primeiro passo que as coisas vão acontecendo, né? O passo de fé, a gente só anda por fé, né? E viver por fé é isso daí, é sempre ir atrás das coisas que você não tá vendo, mas que você tá acreditando que elas vão acontecer. Isso é ter fé. E fé sem ação, né? Fé sem obras, como diz a palavra, é morta. Então, o que é as obras? As suas ações. Então, a gente precisa ter fé, mas a gente precisa também agir. Sem ação, ó, não tem jeito, nós não conseguimos. Então, nós precisamos. E o nosso tema de hoje, terminou os recadinhos, né? Que estamos aqui 8h30 da noite todos os dias. Os nossos stories estão ali sendo cuidados com todo carinho. Inclusive, hoje tem uma enquete lá muito interessante. Tem alguém especial aí cuidando de tudo isso. E essa pessoa colocou, eu já fui lá, já elogiei, porque eu achei incrível, né? Ela colocou lá, então vai lá nessa enquete não, uma pergunta, uma pergunta que ela fez, e depois tem surpresa, né? Aí depois dessas respostas que a gente já vai criando aí novas ideias para as coisas que vão acontecendo. E o tema dessa noite é descubra o vendedor que existe em você. E aí, você já descobriu esse vendedor, né? A Bruna que tá aqui comigo já descobriu essa vendedora? Você que tá aqui comigo já descobriu, né, esse vendedor que tem dentro de você? Você já conseguiu identificar esse vendedor, reconhecê-lo e também valorizá-lo, porque faz toda a diferença? Uma área muito importante entre nós, né? Boa noite, Estudos XR, seja bem-vindo. Uma coisa muito importante entre nós e o nosso dinheiro, olha, é a venda.
Ontem nós falamos de habilidades, né? Falamos de hard skills, soft skills, enfatizamos bastante os soft skills, e a venda é uma habilidade que a gente precisa aí aprender, né? A venda é uma habilidade. Ah lá, a Bruna ainda não descobriu, está na luta. Bruno, nessa noite você vai aí abrir a sua mente, vai buscar mais informações e vai ver que vai ser muito bacana. Então, a venda é um soft skills, é uma habilidade comportamental, uma habilidade, na verdade, uma habilidade técnica, mas que precisa ser vencida através aí de uma habilidade comportamental do que nós vamos falar hoje, vamos enfatizar, é a autopromoção. Então, ó, você que tá aqui comigo, fica aí que nós vamos falar sobre autopromoção, e tem tudo a ver com a gente, com o nosso dinheiro, né? Nós que somos empreendedores, porque o profissional da área da beleza não adianta ele fugir, ele é um empreendedor, porque ele tá ali todos os dias disponibilizando o seu serviço. Então ele está empreendendo, ele pode ser MEI, ou ele pode ser o ME, já ter uma empresa maior, mas ele é um empreendedor. E como tal, a venda tem que estar na veia, tem que ser uma coisa que você realmente vá para cima. Ah, eu não sou tanto. Ah, mas não teria que ser nato? Não. É uma coisa que a gente pode aí ir adquirindo. Nós podemos ir adquirindo essas habilidades. Boa noite, Luiz Júnior, seja bem-vindo. Nós podemos ir aí adquirindo essas habilidades, né? Tanto a habilidade técnica, que a gente vai lá, estuda, igual eu falei ontem, né? O que é o hard skills? É você estudar, ler apostila, participar de cursos, palestras, né? Você tá aí sempre buscando conhecimento técnico, ferramentas que você pode usar, mas se você não desenvolver os soft skills, que é a sua habilidade comportamental, de aceitação para venda, da autopromoção, que é o que nós vamos enfatizar hoje, você realmente não vai conseguir aí ter um sucesso como empreendedor, que precisa ter aí as vendas como uma ferramenta importantíssima. Então, não adianta querer separar, né, a área da venda de nós e do nosso dinheiro. A venda tem que estar ligada com o nosso trabalho, com nós como pessoa e com o nosso dinheiro. E nós precisamos ganhar dinheiro, né, gente? Não tem como, né? Não tem como a gente aí trabalhar sem ganhar dinheiro. Nós precisamos ganhar dinheiro. Nós temos nossos sonhos, nós temos aí as nossas contas, nós temos aí a nossa família, nós temos as nossas necessidades. Então a gente pensa nisso, né? Eu sempre falo que tudo que tem uma recompensa a gente corre atrás. Então, se você se tornar um excelente vendedor, a recompensa é você adquirir riquezas. O que é essas riquezas? Coisas, conseguir trocar o seu carro, conseguir comprar uma casa, conseguir dar o que seus filhos precisam, conseguir fazer as viagens que você sonha, conseguir pagar os cursos que a gente tanto deseja, né? Então, nós precisamos sim valorizar essa parte importantíssima, que é a parte da venda. E pra gente, a venda é muito extensa. Quando nós falamos de venda, é um mundo extenso demais. Mas nessa noite eu quero focar com você na autopromoção. O que seria? O que seria essa autopromoção? Como profissional, nós precisamos aí ajudar o nosso cliente, né? A entender a necessidade e também esse desejo que às vezes ele sabe que ele precisa, mas ele não sabe do que. Então, quando a gente fala de vendas dentro da nossa profissão, uma coisa simples aí para a gente identificar é que nós podemos ajudar o nosso cliente a atender a necessidade que o cabelo dele tem, por exemplo, né, através das vendas, né, dos nossos serviços. Então, quando hoje a gente fala assim, todos nós que estamos aí trabalhando nessa maratona, nessa correria toda, nós temos alguma coisa que nós acreditamos e é o que nós estamos falando, né? Porque nós conhecemos e nós colocamos para fora. Então, quando nós identificamos uma necessidade de um mercado e começamos ali levar ali para ele a informação que pode solucionar aquela dor dele, aquele problema dele, com certeza nós já estamos aí iniciando o processo de venda. E para ser bem sucedido nas vendas, nós precisamos ter ambição. Mas o que acontece com ambição? Muitas pessoas acham que ambição é uma coisa ruim.
Ambição, nós temos que gravar bem que ela é diferente de ganância. O que é a ambição? A ambição é uma pessoa que está determinada a atingir um propósito. Agora, a ganância é aquela pessoa que, para ela atingir o propósito, ela não se importa de prejudicar os outros, de passar por cima dos outros. Então, nós precisamos ter a ambição, que não tem nada a ver com a ganância. A ambição é a determinação de atingir um propósito. Então, eu preciso ser uma pessoa que tem ambição. Eu tenho um propósito. Qual que é meu propósito? A longo prazo, meu propósito é ter uma cartela de cliente de 600 clientes, a qual eu vou atender aí 50 clientes por mês, em tais horários, em tais dias da semana. Isso é um exemplo. Então, eu tenho essa ambição de um determinado momento atingir esse número de pessoas. E aí, o que acontece? Eu tenho que ter essa ambição e eu tenho que trabalhar em prol disso. E aí, é o como eu vou fazer para eu atingir isso. Isso está relacionado à venda. Eu sempre falo com as meninas que trabalham comigo. Qual que é o produto mais vendido do mundo? Você sabe? Você está aqui comigo, sabe? Qual que é o produto mais vendido do mundo? Você consegue me responder? Ó, eu vou esperar um pouquinho. Você consegue? O produto mais vendido no mundo, Quem sabe não vai falar, hein? Porque tem gente que já sabe. Então, o produto mais vendido no mundo. Você sabe qual é o produto mais vendido no mundo? Sabe? Vou deixar para responder daqui a pouco então, hein? Daqui a pouco eu vou responder isso, ó, o produto mais vendido no mundo. Então, a gente voltando a falar aqui da ambição, né? As pessoas ambiciosas, que não é errado ser ambicioso, porque o que é a ambição? A determinação por atingir um objetivo, diferente da ganância que a gente acabou de falar. Então, as pessoas ambiciosas, elas tendem a alcançar seus objetivos com mais facilidade. Por quê? Porque ela coloca aquilo como propósito e ela insiste naquilo e ela procura encontrar maneiras de fazer aquilo e ela procura encontrar até que ela encontre e ela consiga ir fazendo e trazendo resultados. Então, ela consegue atingir os seus objetivos com mais facilidade. Elas não se contentam com pouco, isso são umas características das pessoas ambiciosas. E eu tô dizendo para você que para nós descobrirmos o vendedor que existe em nós temos que ter um pouquinho dessa ambição. E daqui a pouquinho a gente vai focar nessa autopromoção, que é algo fundamental para que a gente tenha o sucesso em descobrir o vendedor que existe em nós e colocar ele para fora. Porque só descobrir também, gente, não vai adiantar. Só descobrir não vai resolver, né? Aí a nossa situação, igual eu falei no início, nós somos empreendedores, nós trabalhamos como autônomos, nós precisamos aí ter ambição e precisamos também vender. Porque se eu tô lá dentro do salão todos os dias e eu perco a oportunidade de vender para o meu cliente, realmente eu tô perdendo a oportunidade de ganhar o meu pão de cada dia. Né? E a gente sabe que eu vou ficar quietinha e ela mesma vai querer. Não, a pessoa às vezes ela nem percebe que ela precisa daquilo, às vezes ela nem sabe que ela tem aquela necessidade. E se você como profissional é igual um médico, eu vou lá no médico e eu falo para ele, olha, tô com muita dor de cabeça, tô assim, o que ele faz? Ele vai lá e me prescreve uma receita para que eu compre aquele remédio que venha aí atender ali a minha necessidade. A mesma coisa é nós profissionais. Nós precisamos aí olhar para nossa cliente e de uma forma gentil, de uma forma doce, lógico, sem querer empurrar nada, porque aí é o mau vendedor, nós vamos falar disso também. De uma forma simples e verdadeira e objetiva, porque quando nós vendemos, o que nós estamos fazendo? Ajudando uma pessoa. E quer ver que você vende? Olha só o que acontece. Quando nós vamos num dentista muito bom e deu um resultado bom, o que a gente faz? A gente indica ele para um amigo. Por quê? Porque a gente achou bom e a gente está querendo oferecer para ele, que vai ser bom para ele também. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos vendendo o serviço daquele dentista para um amigo. Quando nós compramos uma roupa e aquela roupa foi legal e aquela loja teve um bom atendimento, a gente vai lá e faz a indicação daquele lugar
para uma amiga, porque, nossa, foi tão legal para mim, tenho certeza que você vai gostar, né? Então, é muito legal isso. Então, nós vendemos todos os dias. Então, às vezes tem pessoas que têm aí a ideia fixa, eu não gosto de venda, eu não sirvo para vender. Isso não pode existir para nós que somos autônomos, somos empreendedores, somos empresários, somos profissionais da área, trabalhamos por nossa conta. Mesmo que nós trabalhamos dentro de algum lugar, nós precisamos aí ter na veia essa venda. Lembra da frase que eu te falei no início? Olha só, uma área importante entre nós e o nosso dinheiro é a venda. Então, a venda, ela é uma área muito importante entre nós e o nosso dinheiro, não tem como separar. Então, nós precisamos sim nos adaptar aí a começar a fazer vendas. As vendas são importantes, elas fazem todo sentido e nós precisamos sim começar a investir nisso. E como? A primeira etapa da venda, e é qual nós vamos ficar nela nessa noite, porque tem muitas etapas e talvez não, em outras oportunidades nós vamos falar de vendas de novo. Mas a primeira etapa é a venda de si mesmo, ou seja, a autopromoção, né? E muitas pessoas têm em mente que quando eu me vendo, eu sou metido. Eu sou metido. Vão pensar que eu sou metido, vão pensar que eu tô querendo aparecer, vão pensar que eu tô querendo ser melhor que o outro. Não, isso é crença limitante. Isso em algum momento da nossa vida, nós tivemos uma imagem que nós guardamos lá dentro de nós e agora nós estamos aí sabotando o nosso crescimento porque nós achamos que nós não devemos nos promover, nós não devemos vender a nós mesmos, né? Nós nos vendemos. Olha, a cliente que chega a primeira vez no nosso espaço e senta na nossa cadeira, ela nos analisa. Ela analisa o nosso cabelo, ela analisa a nossa maneira de vestir, o nosso comportamento. Ela analisa. Sem a gente falar, a gente está se vendendo. Então, quando nós abrimos a boca e podemos mostrar para ela, né, nos autopromover, com certeza essa venda vai ser conclusiva. Essa venda vai ser aí fechada. Então, eu sempre costumo dizer, o cliente que vem a primeira vez e senta na nossa cadeira, né, ou vem no nosso espaço, ele não é o nosso cliente. O nosso cliente é aquela pessoa que volta na segunda, na terceira vez. Aí sim ele se tornou nosso cliente. Então, muitas das vezes nós perdemos o nosso cliente não pela falha na nossa técnica, porque nós não sabemos nos autopromover. Nós não conseguimos aí fazer a venda, né, do nosso trabalho de uma forma que cative o cliente, que encante o cliente, que faça ele desejar estar conosco de novo, né? E isso tem tudo a ver com relacionamento, tem tudo a ver com o que você fala, tudo a ver como você se porta. Então, aprender a vender é um soft skills que eu falei lá no início. É fundamental para garantir os seus negócios. A venda de si mesmo é mostrar do que você é capaz. É mostrar do que você é capaz. O contrário de você se autopromover e mostrar do que você é capaz, você estagna e os seus ganhos também se limitam. Então, é muita ação para que a gente se autopromova. Não tem como a gente atingir patamares maiores se a gente não se autopromover, né? Não se vender. E isso eu faço, mas isso eu faço como? Não é falando, porque eu já viajei, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo. Não é isso, porque o eu demais, ele acaba cansando também, né? Na verdade, aquela pessoa que fica o tempo todo, eu, não cansa às vezes? É aquele vendedor que cansa a gente, né? Não, mas essa autopromoção é você vendendo de uma forma discreta o seu trabalho, realmente sendo um grande observador, realmente falando daquilo que realmente é importante para aquele momento, não perdendo tempo. Muitas pessoas, né, perdem tempo achando que tem que falar da novela, achando que tem que falar do que está acontecendo no mundo, da crise, do Covid e tal, e acabam perdendo tempo de se autopromover, né? Então, eu gosto muito de autopromover as pessoas que trabalham comigo, autopromover os produtos que eu uso, né, os resultados que a gente tem, porque isso é a verdade.
Isso é a verdade. Então, quando a gente se autopromove, mostrando de forma clara, de uma forma não egocêntrica, não orgulhosa, não egoísta, não metida, né? A gente tá fazendo aí a venda do nosso trabalho, sim. Eu sempre costumo dizer, o simples, né? Ser simples, não ser sofisticado, não ser simplório, né? Não ser sofisticado, mas ser simples. Fazer ali com simplicidade aquilo que é verdade, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Então vamos lá. Uma característica de uma pessoa que se vende é aquela que aproveita cada oportunidade para mostrar ao outro suas habilidades, suas conquistas, o tipo de trabalho que desempenha e o tipo de negócio que possui, né? Isso quando você conta a sua história, né? Quando você conta a sua história. Quando eu conto a minha história, olha, gente, eu já contei aqui numa live. Olha, quando eu comecei, o meu desejo era começar a fazer cursos, mas eu tinha muita dificuldade e quando eu ia, às vezes eu não tinha dinheiro para comer. Isso eu tô contando a minha história. A nossa história, ela acaba conectando as pessoas, ela acaba mostrando para as pessoas o quanto a gente se esforçou. Isso é uma maneira de se vender e a gente faz isso para forçadamente, não. Isso acontece naturalmente e o assunto vai acontecendo e a gente vai falando de uma forma natural. Não é uma coisa que você força para, porque quando força percebe, né? Sabe, você já viu aquelas pessoas que dão um jeitinho de entrar naquele assunto, dão um jeitinho de falar daquela coisa, né? Às vezes isso traz um pouquinho pro lado do orgulho, mas quando você fala de uma maneira simples, de uma maneira realista, de uma maneira que encaixa dentro do assunto, você está se autopromovendo, em vez de ficar promovendo a novela, em vez de ficar promovendo o artista, em vez de ficar promovendo as coisas negativas que estão acontecendo, crise e tal, e tal, e tal. E a gente acaba promovendo o nosso trabalho. E isso faz toda a diferença para os nossos ganhos no dia a dia. Então, a pessoa que não se autopromove cria barreira para o seu sucesso. Então, olha só, ou nós nos autopromovemos e abrimos oportunidades para que a gente cresça e a gente ganhe por isso, ou a gente cria barreiras para o nosso sucesso. Não podemos ser criadores de barreira, na verdade nós temos que ser desbravadores, nós temos que abrir o nosso caminho, nós temos que ampliar, né? Firmar bem as nossas estacas, né? Abrir as cortinas das nossas habitações e não impedir o crescimento de vir. O crescimento ele precisa chegar, o crescimento ele precisa acontecer e de uma forma natural, não de uma forma forçada ou de uma forma equivocada ou de uma forma errada, porque aquilo que é errado uma hora você não sustenta e a queda é grande. Então a gente precisa pensar nisso. Se você é claro, né, em prosperar, não, se você deseja prosperar sem vender, isso não vai acontecer. É isso que eu escrevi aqui. Se você é dono do seu próprio negócio e quer prosperar, sem venda, impossível. Não tem jeito. Ó, já falo para você, sem vender não dá. Então, é melhor você começar aí a aprimorar suas técnicas de vendas, melhorar os seus soft skills, o seu hard skills a respeito de vendas, porque se você quer prosperar, né, sem vender, não tem como. Não existe, não tem como. Tem pessoas que acham, mas fica lá querendo vender toda hora. Não é querer vender, eu sempre falo. A gente não empurra nada em ninguém, a gente mostra que a gente pode ter um resultado diferente. Agora, a decisão sempre é da pessoa, mas você está fazendo a sua parte. Você está promovendo e dando para ela a oportunidade de ter um resultado diferenciado, de ter um resultado maior. Não é falando que o seu é melhor do que o fulano, que o seu é melhor do que o... Não, nada disso. É você mostrando para ela que você enxerga a possibilidade daquilo dar certo e ter um resultado diferenciado com o seu trabalho, com o seu serviço, com o seu produto, com aquilo que você aí está promovendo. Então é importante. Se você quer prosperar no seu negócio, sem vender, não tem como. Pense nos benefícios que seu negócio e serviço pode trazer para as pessoas, que fica fácil. Mas eu não gosto de venda. Mas você tem que pensar que você aí vai ser bênção para o mundo. Então, eu falo para o mundo que a gente já pensa grande, né, gente? A gente nunca pensa pequeno, a gente nunca pensa micro, sempre pensa macro. Então, pensa que o seu produto ou o seu serviço, ele vai trazer
diferença na vida de alguém, ele vai fazer aí diferença na vida das pessoas, ele vai servir a necessidade, ele vai atender a dor da pessoa. Fica mais fácil você autopromover o seu serviço, o seu produto, autopromover a si mesmo, né? Não tem como, você precisa se autopromover e para você prosperar, lembra disso, tem que vender. E para ficar mais fácil, é só você identificar ali, olhar para o seu produto, olhar para o seu serviço e identificar que necessidade ele atende, que necessidade o seu produto ou o seu serviço pode resolver. Olha lá, a Cecília tá aqui, linda, maravilhosa, eu amo. Exatamente, vender é ajudar as pessoas, levar bênçãos. E é isso mesmo, ela sempre me diz isso. Vender é isso. Então, muitas pessoas, daqui a pouco nós vamos falar disso, né? Nós estamos aqui na autopromoção, que é muito importante. A autopromoção é uma ferramenta de vendas e não de ostentação, gente, tá? A autopromoção é uma ferramenta de vendas e não de ostentação, não de vaidade, né? Muitas pessoas, elas ficam fechadas para venda porque ela acha que tentar vender é se ostentar. Né? Tentar vender, se autopromover, é ser metido, é ficar ostentando, não, nada disso. A autopromoção, vender você mesmo, né? Hoje mesmo que a Cecília que tá aqui, ela pode falar para nós que nós estamos aí na era do marketing digital, onde existe aí o brand, né? Brand, eu acho que é isso mesmo que fala, e a gente sabe que essa autopromoção é muito importante. As pessoas se conectam com pessoas, e para as pessoas se conectar com você e comprar o seu serviço ou o seu produto, aquilo que você vende, que vai ser bênção para ela, você tem que gravar isso nessa noite, grava. O que você vende, o seu produto ou o seu serviço vai ser bênção para o outro, porque vai atender a dor, vai atender a necessidade, isso mesmo, bem. Então, hoje que nós estamos nesse momento, nós precisamos nos autopromover, não tem como você tentar se esconder. Então, a gente precisa se abrir, né? Tirar as crenças limitantes, né? Achando que a autopromoção é a ostentação, é você ser metido, é você ser arrogante, nada disso. Quando você aí enxergou aí uma necessidade no grupo de pessoas a qual você convive ou no seu grupo de clientes, você vai ali levar a solução. E junto com isso, você está levando aí a sua autopromoção, de que você tem esse cuidado, de que você se preocupa, de que você quer o melhor para essas pessoas, porque você está resolvendo. E em troca disso, lógico, você vai receber, porque quem que vai vender um serviço ou um produto sem ganhar nada, gente? Não tem. Então, às vezes a gente tem essa preocupação que ganhar é errado. Não, ganhar não é errado. Ganhar é legítimo, né? Como se diz por aí. É legítimo. É verdadeiro, é necessário. Olha o que a Cecília está falando ali. Quando você não oferece, você priva o outro de algo. Às vezes a pessoa está ali só esperando você ofertar. E muitas das vezes, né, Cecília, ela está tanto esperando e às vezes ela nem sabe o que é. Aí quando você mostra para ela, dá uma direção, pronto. Você resolveu uma situação, ela é grata, porque você resolveu uma situação. Então, a gente não pode ter esse medo, essa preocupação de que a autopromoção ou a venda misturada ali com o nosso trabalho é errado. Não, a gente tem que se vender. E a gente vende o tempo todo, né? Você vê que todo tempo a gente está indicando alguém, está indicando alguma coisa. Nós estamos vendendo, né? Quando a gente fala da nossa pasta de dente, quando nós falamos do nosso sabonete, quando nós falamos da farinha que nós usamos na nossa casa, ou da marca do azeite, nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo, não estamos ganhando nada com isso, no sentido assim, estamos ajudando o outro sem ganhar o dinheiro. Mas quando nós vendemos o nosso trabalho, nós vendemos o nosso serviço, nós vendemos o nosso produto, nós estamos aí recebendo de volta a recompensa por isso, porque nós solucionamos algo. Então, isso não é ruim. Então, essa crença de que ganhar é errado, a gente precisa vencer. A gente precisa vencer. Algumas questões, né? Eu quero falar agora de algumas questões que exemplificam aí, né? Listar para você, elencar aqui algumas questões que exemplificam
O porquê às vezes você tem aversão às vendas. Porque tem algumas pessoas que têm aversão às vendas, têm medo de vender, né? Vendedores insistentes, talvez, que você encontrou aí no decorrer da sua vida e que insistiram, que foram desagradáveis, que te incomodaram. Isso podem ter sido a causa da sua aversão. Então você tem que olhar para essa situação e tirar ali o proveito de que você pode ser diferente, de que você não precisa fazer igual, que você pode ser suave, que você pode ser uma pessoa realmente que mostre ali o que você está vendo que vai atender a necessidade do outro e pare por ali, não é aquele insistente, mas você tem que comprar. E às vezes você se deparou com alguém assim, você criou aversão pela venda. Outra coisa, né? Talvez é uma venda que você fez que você foi mal sucedido. E aí você fala assim, quem nunca vendeu aí, vamos dizer, alguma coisa na vida? Eu, por exemplo, já vendi lingerie, já vendi salgadinho, já vendi, meu irmão conta essa história e ele morre de rir. Gente, meu desejo por empreender era tão grande, mas eu não sabia aonde eu ia encontrar isso. Que uma vez eu comprei um curso na época, muito engraçado. Meu irmão morre de rir, e ele fala que vergonha, né, que você fez eu passar. E a gente comprou um curso na época de fita cassete, né? Lembra? O curso de fita cassete que passava na televisão, você ligava e comprava. E a gente comprou um curso de aprender a fazer bijuterias. E aí já vinha lá com várias coisas. E nós um dia fizemos várias bijuterias, passamos a noite fazendo. E no outro dia nós fomos para uma feira vender essas bijuterias. Menino, e nós chegamos lá, ninguém vinha na nossa mesa, porque as bijuterias eram muito feias, você pensa numa coisa feia, eram aquelas bijuterias, e de repente, chegou uma pessoa que fazia bijuteria, gente, mas eram umas bijuterias tão lindas, que nós não sabíamos onde enfiar nossa cara. Se aquela situação me tivesse trazido para mim a aversão a vendas, né, eu hoje não teria nenhum resultado, porque foi uma situação assim, eu falo, tomara que meu irmão venceu isso, tomara, porque foi uma situação que criou em nós muito constrangimento, mas porque a gente não estava preparado, a gente achou que estava preparado, então a gente, é isso, eu acho que eu nunca tive vergonha, medo de ser ridícula mesmo, mas não sabia. E eu sempre estava insistindo em alguma coisa. Então, eu já fiz essas bijuterias, eu já vendi salgadinhos, né? Fazia coxinha, pastelzinho de milho. Isso eu fazia bem, porque foi minha mãe que me ensinou. Então, ela caprichou no ensino. E eu já fiz isso, já vendi. Já vendi sacolas de lingerie, né? Aquelas que a gente pega do mascate e começa a vender. Já vendi. Já vendi roupa. Então, eu já fiz muita dessas coisas para começar. Então, quem nunca que é um empreendedor, que tinha esse desejo no coração, não fez alguma coisa que às vezes ali trouxe para você aquela sensação de que você foi mal sucedido, e tem algumas pessoas que pegam, engavetam o sonho e nunca mais fazem nada, porque não tiveram resultado. Então, se aconteceu isso, hoje é momento de ressignificar. O seu insucesso lá no passado não pode determinar, tá? Você aqui no futuro não pode te dar aí essa crise existencial de que você não vai dar certo com venda, que você nunca vai poder vender. Não, eu contando a minha história aqui, posso dizer para você que hoje é muito mais fácil, é diferente, porque as técnicas que a gente aprende, né? A melhora do seu hard skills, do seu soft skills, e você vai crescendo e vai melhorando a cada dia. Então, crenças limitantes vindas dos nossos pais. Vendedor é enganador, vendedor é mentiroso, vendedor, nossa, não confia não, hein? Só quer vender. E às vezes essas crenças fazem com que a gente tenha medo, né, de se autopromover, medo de vender o nosso produto, os nossos serviços, né? Nós como empreendedores da área da beleza, às vezes nós temos até medo de vender o serviço do nosso colega. Então, às vezes, a gente tá lá com a nossa cliente, tá vendo que tá na hora dela fazer um design de sobrancelha, a gente tem medo de oferecer para ela, olha, nós temos aqui uma design, vá lá, faça lá, já aproveite que você tá aqui, porque nós temos medo de vender. Sabe qual que é o medo? E eu vou falar já, você vai ver qual que é o medo. Então, a autopromoção, ela tem que ser com doses inteligentes. Ela não pode ser algo assim que você faça a pessoa engolir a seco, descer a goela abaixo. Tem que ser com doses inteligentes. Que doses inteligentes são essas?
de acordo com a sua observação. Você vai enxergando a necessidade do seu mercado, a necessidade daquela cliente específica, ou daquele grupo de pessoas, ou daquele nicho, e você vai enxergando essa necessidade e você vai criando estratégias e soluções para você ajudar aquelas pessoas, porque a venda nada mais é que ajudar as pessoas, entregar algo para elas que elas precisam, às vezes não sabem, às vezes não conseguiram identificar, mas que você mostra para ela que aquilo vai ser bom para ela. Isso é a venda. Então, quando você oferece lá uma mecha para sua cliente, porque você vê que o cabelo dela precisa de uma iluminação e que uma iluminação vai trazer um brilho para o rosto, vai trazer algo a mais para ela, vai deixar ela mais empoderada, é uma autopromoção do seu serviço. Isso não é errado. Então, às vezes, quando a gente estuda sobre vendas, a gente percebe que você fazer mais vendas para a mesma cliente é mais fácil do que você ficar tentando captar novos clientes para fazer venda para eles. Então, às vezes, você manter o seu cliente ali, colocando ali produtos para vender no seu salão, igual a gente tem. E isso faz toda a diferença. Então, colocar produtos no seu salão para oferecer para o seu cliente, né? Ou alguma coisa que tenha a ver com o seu nicho, ou qualquer coisa que você perceba que encaixe ali dentro e que vá atender a necessidade dos seus clientes, ou até mesmo ali um sanduíche natural, porque elas ficam lá muito tempo, precisam comer alguma coisa. Então, você cria oportunidades para ajudar o seu cliente. A venda nada mais é do que isso, criar oportunidades. Querer prosperar. Se você quer prosperar, querer prosperar, tem que querer vender. Então, eu tô batendo nessa tecla, tá? Não tem como prosperar sem vender. Então, quem quer prosperar precisa vender. Seu negócio não cresce. Os donos de negócio que querem prosperar sem vendas, então tem que comprar. Não, não é isso. A promoção, a autopromoção, a venda daquilo que você já tem. Então, querer prosperar tem que aprender a vender, tá? No nosso mundo, vender é ser empreendedor. Isso é o que o cliente, isso é identificar a necessidade do cliente, do seu mercado e criar produtos que atendam essas necessidades. Não tem como, né, a gente prosperar sem a venda. Se trabalhamos na identificação da necessidade, o processo de venda fica muito mais fácil, fica muito mais simples, fica muito mais prático ali. E a parte técnica, gente, das vendas, não é a parte difícil. De verdade, não é a parte difícil. A parte mais difícil das vendas, realmente, o que sempre nos impede é quando a gente tem aí as crenças limitantes, onde a gente tem as limitações internas, por tudo aquilo que eu falei, muito mais outras coisas, que lá foi só o elenco de algumas coisas que eu trouxe, mas tem muito mais coisas que nos trava, que nos fazem ficar paralisados, estagnados, né? Quando nós pensamos em vendas, mas a gente precisa ir identificar. Identificando fica muito mais fácil. E aí, nós sempre damos desculpa, sabe por quê? Nós temos medo do não. Isso é o que pega para nós, o medo do não. Né? Tem uma frase, eu também não lembro onde eu li, né? O não a gente já tem, o que nós estamos buscando é o sim. Então, não tenha medo, não tem problema. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Maior Vendedor do Mundo. Né? Eu esqueci o nome do autor agora. Mas esse livro, O Maior Vendedor do Mundo, ele é muito gostoso de ler, porque ele não é assim um livro técnico de venda, mas é um livro que vai contando uma história e vai te mostrando maneiras de todos os dias não desistir, não parar, de não procrastinar até que você atinja o objetivo daquele dia. Então, ele é muito legal. O Maior Vendedor do Mundo, já fica a dica aqui, tá? O medo. E o medo do quê, gente? Mas o medo do quê, Elaine? Medo de quê? Medo de vender? Não. O medo da rejeição das pessoas, o medo do não, o medo das pessoas te rejeitarem, o medo das pessoas falar de você. Então, isso é o que mais impede as pessoas. A maioria das pessoas tem medo da rejeição, né? Vim aqui até mesmo para rede social, falar sobre o seu serviço, sobre o seu produto, as pessoas têm medo porque medo dos outros rejeitarem. E na verdade, como a Cecília sempre fala para mim, a gente acaba inspirando, a gente acaba levantando nas pessoas o desejo delas também fazerem. Então, a gente não pode ter medo. Então, nada de medo, eu sempre falo, não tem que ter medo de ser ridículo. Quem tem medo de ser ridículo não faz nada. E o medo da rejeição
é o que mais prende, né? O medo do não. E isso mantém as pessoas presas no mundo de escassez e as impede de conquistar riquezas, né? Quando a gente fala de riqueza, a pessoa já pensa lá na ganância. Olha, lembra disso. A ambição é você ter determinação para atingir propósitos. A ganância é você querer fazer a mesma coisa, né? Atingir propósitos, mas só que pisando no outro, passando por cima do outro, enganando, forjando, puxando pro seu lado, e aí não é bom. Então, ganância e ambição são duas coisas diferentes, gente. E às vezes a gente fica aí com essa crença limitante também, que a pessoa ambiciosa é errada. A pessoa ambiciosa não é errada. A ambição de atingir propósito na sua vida não é errado. Então, você pode sim atingir propósitos. E nós precisamos pensar que nós temos aí muitas coisas para fazer. Então, a venda não pode se tornar algo que seja, como é que eu vou falar? Rejeitado por nós, né? Pelo medo da rejeição, nós rejeitamos a venda. Olha só, é bem isso. Pelo medo da rejeição, nós rejeitamos a venda. E quando nós rejeitamos a prosperidade, nós rejeitamos o crescimento, nós rejeitamos o desenvolvimento da nossa empresa, do nosso CNPJ. Então, a gente precisa pensar que eu preciso vencer essas crenças. Talvez, se você identificou, busque ajuda, busque aí pessoas que possam te ajudar. Por quê? A partir de você vencer isso, você se autopromover, você conseguir vencer essas crenças limitantes, você vai conseguir aí. E aí fica uma pergunta que você pode se fazer todos os dias para te ajudar nesse processo aí de autopromoção, de se tornar um vendedor, de colocar para fora o vendedor que tem dentro de você, porque eu sei que tem, tá bom? Dentro de nós, todos nós tem um vendedor. Em potencial ainda, hein? Um vendedor em potencial. E para a gente tirar ele para fora, nós precisamos, ficar com essa pergunta, né? Colocar o medo de lado e começar a se perguntar: o que eu posso fazer ou criar para gerar valor para as pessoas? Não é o que eu posso fazer ou criar para eu ganhar dinheiro. Não é isso. É gerar valor para as pessoas. Lembra que eu falei que Deus investe em pessoas e o que nós devemos investir é em pessoas? Então, crie valor para as pessoas do seu grupo, a sua clientela. Crie valor e, através disso, autopromova o seu serviço, o seu trabalho. Por quê? Porque você criou valor dentro deles e você vai entregar para elas para atender ali a necessidade e a dor. E isso vai fazer com que você prospere, que você realize seus sonhos, você pare de ficar desanimado com a sua profissão, achando que não dá nada não, é para alguns, é para poucos. Não é para poucos, é para todos que quiserem, todos que buscarem, todos que se esforçarem, todos que quiserem realmente fazer acontecer. Então, nessa noite, né, eu quero deixar aqui para você, né, o valor da autopromoção. Comece a valorizar a autopromoção. Comece a colocar para fora o vendedor que está dentro de você, né? Colocar ele para agir. Realmente é ação. Realmente é começar a fazer essa pergunta. Olha a pergunta importante aí. O que eu posso fazer ou criar para gerar valor para as pessoas? Quem são essas pessoas? Os meus clientes. As pessoas do meu círculo ali, aonde eu sei que eu posso ali gerar valor para elas e através disso eu prosperar. Eu ganhar a minha parte, né? E eu poder, com certeza, investir em mais coisas aí para que eu possa crescer. Então, nessa noite onde nós falamos aí, descubra o vendedor. Descubra, não só descubra, ele tá aí dentro, tá? Coloque ele para fora. Coloque ele para agir, coloque ele para fazer o que tem que ser feito e vá ajudar o mundo, como diz a Cecília, vá ajudar o mundo. Então, nós precisamos sim pensar nisso, não podemos nos limitar. E eu tô falando aqui, né, enquanto eu falo aqui, há pouco tempo, a minha crença limitante a respeito disso era muito grande, né, eu tinha medo, até que um dia uma pessoa muito querida também, né, que me ajudou muito no início do nosso recomeço, ela falou comigo assim: Elaine, vender é ajudar, né? E daí vem a Cecília e bate na tecla comigo sempre aí: vender é ajudar. Então pense nisso. Não tem como, se a gente pudesse aí
lógico, né? Nossa parte social, ajudar as pessoas, mas não tem como fazer isso para todos. Então a gente precisa aprender que nós temos que vender o nosso trabalho, vender o nosso serviço, né? Autopromover a gente, não achar que a gente está sendo metido, não ficar preocupado que as pessoas estão pensando que a gente está sendo orgulhoso, arrogante, metido. Não importa, gente. Não importa o que vão pensar, o importante é a sua consciência. Você está fazendo, cumprindo um propósito, você está fazendo porque você acredita que aquilo vai trazer resultado para as pessoas à sua volta, então faça, não tenha medo de fazer, não se limite, né? Então, olha só, o dono de negócio que quer prosperar precisa vender. E para vender, eu preciso fazer essa pergunta: o que eu posso criar, né? O que eu posso criar? O que eu posso criar ou fazer para gerar valor para as pessoas à minha volta? Fica essa pergunta para nós aí, né? E eu encerro essa live aqui, né, com gratidão no coração por poder falar disso, porque isso para mim é vencer, né? Falar disso, vir aqui e falar sobre isso é vencer, porque por muito tempo eu tinha essa mente fechada de que as pessoas que queriam só vender, empurrar, achava que elas queriam empurrar, né? Não gosto disso, não é empurrar, é ajudar, é atender a necessidade, é realmente fazer com que as pessoas sejam mais felizes, né? Se fiquem mais satisfeitas, porque você criou algo, você fez algo que e entregou valor para elas. É isso que nós temos que pensar. Então, boa noite, né? Para quem vai assistir depois, porque essa live fica salva, fica aí no nosso IGTV, né? Quem não assistiu agora, se faz sentido, compartilha essa live, né? Que outras pessoas possam alcançar esse conteúdo e realmente refletir, né? Tudo que eu trago aqui é para reflexão, porque eu acho que pegar receitas prontas não é uma coisa que facilita a nossa vida, né? Pegar ali só as ferramentas, não, é refletir, porque quando nós refletimos, nós fazemos a autorreflexão, nós conseguimos aí tomar decisões, e quando nós tomamos decisões, realmente tem mudança, realmente tem transformação. Então, para se transformar, tem que ter uma autorreflexão. Tem que ter um reconhecimento da sua limitação, olhar para dentro e ver que você está limitado, que você pode ser melhor e que você talvez não tenha alcançado os objetivos porque alguma coisa você tem deixado de fazer, né? Essa autorresponsabilidade. E aí sim, você, a partir daqui, buscar ferramentas, a partir daqui, buscar informações, buscar harder skills, buscar crescer nos seus soft skills, buscar a ajuda de pessoas preparadas, psicólogos, coaches aí que podem ajudar, terapeutas, pessoas que podem aí, que têm ferramentas para te entregar e realmente ajudar. Aqui é uma autorreflexão, é mostrando que nós podemos mais, sim, nós podemos fazer mais, mas desde que nós consigamos aprender. Mas primeiro eu preciso reconhecer. Beijo no coração, fica com Deus. Até amanhã às 8h30 na nossa live. Amanhã tem mais conteúdo para nós aqui de reflexão, de aprendizado. E chame como você achar melhor, né? Eu às vezes eu sempre gosto de refletir. Gosto muito de refletir. Fica com Deus, boa noite. Beijo no coração.